11 horas em ponto agora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. E os agentes federais de imigração envolvidos na morte a tiros de um manifestante em Minneapolis foram suspensos, em meio ao aumento das críticas ao presidente Donald Trump por seu apoio aos funcionários do ICE. Os agentes federais de imigração envolvidos na morte a tiros de um manifestante em Minneapolis foram suspensos em um momento em que aumentam as críticas contra o presidente Donald Trump por defender os funcionários do ICE. Um porta-voz do Serviço de Imigração e Alfândega afirmou que trata-se de um protocolo padrão. O jornal The New York Times informou que os sancionados são os dois agentes que dispararam 10 vezes contra o enfermeiro Alex Pretty no sábado, depois dele ser imobilizado no chão por vários agentes federais de imigração. Pretty, um enfermeiro de 37 anos, morreu devido aos ferimentos de bala no local dos fatos. Sua morte ocorreu pouco mais de 2 semanas depois da de Renee Good, outra americana da mesma idade, baleada pela Polícia de Imigração em 7 de janeiro, também em Minneapolis. As duas mortes provocaram indignação e vários protestos na cidade, onde agentes federais que realizam operações contra imigrantes em situação irregular são seguidos, filmados e até hostilizados por ativistas, sem intervenção da polícia local. Os democratas se opõem ao envio de agentes federais encarregados de prender imigrantes sem documentos, conforme prometido por Trump antes de sua reeleição. Segundo a oposição, isso contraria os princípios da democracia americana. E mudando de assunto, o presidente Lula cobrou a união de países da América Latina contra intervenções militares ilegais dos Estados Unidos na região. Lula também defendeu a neutralidade do Canal do Panamá. O presidente Lula foi condecorado pelo presidente do Panamá, José Mulino, com a Ordem de Manuel Amador Guerreiro, a mais alta distinção concedida pelo governo do país. Lula criticou o que chamou de retrocesso vivido na integração na América Latina, a ponto de não ter sido possível definir uma posição comum diante da recente intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. O presidente brasileiro, que participou de um fórum com vários líderes regionais no Panamá, rejeita a operação das forças militares americanas que levou à captura de Nicolás Maduro. Precisamos ser capazes de superar diferenças ideológicas em prol dos ganhos coletivos. Brasil e Panamá também avançaram na agenda econômica bilateral. Foi assinado nesta quarta o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos. O objetivo é facilitar os investimentos recíprocos entre os países, além de fortalecer a segurança jurídica. O Acordo de Facilitação de Investimentos que assinamos hoje vai dinamizar o fluxo de comércio e capitais entre nossos países. Lula também defendeu nesta quarta a neutralidade do Canal do Panamá. Após reunião com o presidente panamenho, Lula afirmou que defender a neutralidade é preservar o comércio internacional justo. Nosso país apoia integralmente a soberania do Panamá sobre o canal. Encaminhei ao Congresso Nacional Brasileiro a proposta de adesão formal ao protocolo de neutralidade do canal, afirmou o presidente Lula. E cerca de 45% dos cursos de medicina do Rio de Janeiro tiveram uma nota ruim no ENAMED. O resultado foi o pior da região sudeste. E especialistas defendem a criação de um exame para obter o registro profissional e evitar uma tragédia anunciada. Quase metade das faculdades de medicina em funcionamento no Rio de Janeiro teve o desempenho considerado insatisfatório na primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. O resultado acendeu um alerta sobre a qualidade da formação de novos médicos no estado. E especialistas defendem a aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional para criar um exame obrigatório para obter o registro profissional. A ENAMED é uma prova anual para medir o desempenho dos estudantes e a qualidade do ensino. O exame teve a participação de mais de 39 mil estudantes do último ano de medicina e o Rio apresentou o pior resultado da região sudeste. Das 22 faculdades de medicina em funcionamento no estado, 10 tiveram desempenho muito ruim. Todas são instituições privadas. Para o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio, Antônio Braga, esse resultado é uma tragédia anunciada que nasce da abertura indiscriminada de cursos sem estrutura adequada. Ele ainda declara que algumas escolas médicas precisam ser fechadas porque representam risco à sociedade. Segundo a pasta, instituições mal avaliadas podem ser proibidas de abrir novas matrículas, obrigadas a reduzir o número de vagas e submetida a processos administrativos para
para corrigir problemas pedagógicos e estruturais. Enquanto o MEC analisa quais providências serão adotadas após os resultados do ENAMED, um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional propõe a criação de um exame obrigatório para obtenção do registro profissional logo após a conclusão do curso de medicina. Modelo semelhante ao exame da OAB, exigido dos advogados. E chegamos ao fim de mais uma edição, porém não saia daí porque daqui a pouco Tabata Porte traz a primeira edição do Redação Hit do dia. Já eu te vejo de novo às 13 horas. Até lá!